Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. Alberto acionou o trinco da porta e sentiu um estranho arrepio. Depositou a pesada pasta de couro no chão e consultou o relógio. 7:20. Estou adiantado. Pensou em não ir ao trabalho, mas logo lembrou-se da entrevista com o presidente da empresa e concluiu que não poderia faltar naquele dia. É engraçado. Passei 14 anos esperando por este momento, sem faltar um dia sequer, e justo hoje, quando estou prestes a alcançar a promoção que eu tanto desejava, tenho vontade de inventar uma desculpa para ficar em casa. Deve ser psicológico. Consultou mais uma vez o relógio e, vendo que ainda dispunha de mais meia hora, fechou a porta e encaminhou-se para o interior da casa. Alberto tinha 34 anos, mas em função dos fios brancos que há algum tempo teimavam em se misturar a seus espessos cabelos castanhos, aparentava um pouco mais. Era um homem bastante atraente, alto e másculo, dotado de rara inteligência e perspicácia. Trabalhava numa empresa de consultoria e marketing, especializada em pesquisas de opinião pública e em fabricar imagens de pessoas interessadas em se projetar na sociedade por alguma razão. Entrara para essa empresa quando ainda cursava o último ano da faculdade de publicidade e tinha verdadeira loucura pela profissão. Depois de tantos anos de dedicação, ambicionava agora o cargo de diretor executivo, o qual tinha certeza de que seria seu, logo após aquela tão esperada reunião com o presidente. Desde que acordara naquela manhã, contudo, sentiu uma sensação estranha, uma tristeza no fundo da alma, como se algo muito grave estivesse prestes a acontecer. Só pode ser bobagem da minha cabeça. Pensava assim enquanto entrava no quarto. Lenita, sua esposa, dormia profundamente, abraçada a Felipe, o filho do casal. Ele sentou na cama e ficou a admirá-los por algum tempo. Lenita, na flor dos seus 27 anos, era uma mulher muito bonita, de grandes cílios e feições delicadas. Felipe era uma mistura dos dois. Logo que ele nascera, Alberto e Lenita ficaram surpresos com a sua tranquilidade, pois, ao contrário da maioria dos bebês, o menino praticamente não chorava. Por muitas vezes, acordara de madrugada e permanecera quieto em sua caminha, esperando que Lenita se levantasse para amamentá-lo. Alberto acariciou os cabelos da esposa com ternura, e ainda dormindo, ela dirigiu-lhe os lábios em forma de beijo. Ele a beijou e disse carinhoso: Tenha um bom dia, querida. Você também. Ele já ia sair do quarto quando percebeu Felipe de olhinhos abertos. Sorriu para o filho, que disse alegre: Pai, eu te amo. Eu também amo vocês, filho. Nunca se esqueça disso. Sentindo o peito apertado, Alberto dirigiu-se ao quarto da filha Juliana, de 15 anos, fruto de uma aventura que tivera na juventude. Ela dormia segurando um livro de matemática, em meio a uma bagunça generalizada. Havia roupas espalhadas por todo lado, uma mochila de livros revirada no chão, um pé de tênis sob a escrivaninha. Juliana. Ao acariciar-lhe os cabelos, ela abriu seus grandes olhos azuis e o encarou preocupada. Pai, que horas são? 7:50. Nossa, é preciso levantar. Reza para eu me dar bem na prova de matemática, tá? E eu lá sou homem de rezar, minha filha. Você vai se sair bem na prova porque estudou. E veja se toma juízo e dê um jeito nessa bagunça. Já estou indo para o trabalho. Espere, pai. Juliana pegou um bombom de sobre o criado mudo e estendeu ao pai. Tome. É para você se lembrar de mim na hora do almoço. Enternecido, ele abraçou a filha, guardou o chocolate no bolso e encaminhou-se para a sala.
Ao abrir a porta da rua, sentiu novamente o arrepio. Era como se algo lhe dissesse que demoraria muito a voltar para casa. Muito mais do que nos outros dias. Desta vez, porém, não deu atenção a seus pensamentos. Trancou a porta por fora e seguiu em direção ao elevador. Na rua, dirigindo-se para a estação do metrô, o mal-estar se desfez. Achou até que o mundo estava mais colorido naquele dia e sorriu satisfeito. Voltou então a pensar na promoção que esperava receber naquele dia. Quando desceu do metrô, ainda na estação, sentiu uma dor muito forte no peito. Sentou-se num banco por instantes, respirou fundo e a dor passou. Deve ser a emoção. Levantou-se, deixou a estação e seguiu em frente. Alguns minutos depois, na calçada, olhou para o prédio da empresa, que ficava do outro lado da rua, e consultou mais uma vez o relógio. Como ainda faltassem 15 minutos para seu horário de chegar, sentiu vontade de passar no restaurante onde sempre almoçava e acertar suas contas. Minutos depois, deixou o restaurante. Assim que se viu novamente na rua, caminhando para a empresa, Alberto começou a sentir novamente a dor no peito, agora muito mais forte. Ai! Suas mãos estavam geladas, a testa suava e o estômago regurgitava, dando-lhe ânsias de vômito. Parou no sinal que estava piscando e, pensando que era melhor chegar o quanto antes ao escritório, decidiu arriscar. As outras pessoas que haviam permanecido do outro lado do passeio, esperando que o sinal fechasse outra vez, levaram um susto ao ver aquele homem parar subitamente no meio da rua, segurando o peito. De repente, um táxi em alta velocidade colhe-o em cheio. Lenita abriu os olhos assustada e deu com Felipe agachado ao lado da porta, trêmulo e sem fala. Ainda sob o impacto do pesadelo que tivera, levantou-se e correu até o menino. O que houve, meu filho? O menino nada respondeu. Fale com a mamãe, Lipe. Você está sentindo alguma dor? O papai... Acho que vou ficar com muitas saudades dele. O que você está dizendo? Eu também tive um pesadelo estranho com seu pai, mas... Ele não vai mais voltar, mamãe. Com os olhos cheios de lágrimas, Lenita abraçou com força, tentando abafar naquele abraço o horrível pressentimento que também cortava-lhe o coração naquele momento. Não fique assim, meu filho. Você teve um pesadelo, foi só isso. Vamos ligar para o papai para saber se está tudo bem. Nem bem ela acabou de falar, o telefone tocou. Rapidamente ela atende. Era do escritório. Uma voz desconhecida pedia para que ela fosse imediatamente para lá. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa com o meu marido? Foram apenas algumas frases do outro lado da linha e Lenita deixou cair o fone de suas mãos e ficou lívida. O choque foi tão grande que ela emudeceu. Não conseguia nem chorar. Vendo-a nesse estado, Felipe correu ao quarto de Juliana, que tinha acabado de arrumar a mochila para ir ao colégio. Ju, aconteceu a pior coisa do mundo. O que foi? O papai morreu. O papai morreu. O que você está dizendo? Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone. Sem sombra de dúvida, aquele foi o dia mais triste na vida daquela família. Após o enterro, Lenita, Juliana e Felipe tinham a impressão de que nunca mais conseguiriam ser felizes de novo. Era como se a vida deles também tivesse acabado junto com a vida de Alberto. Só depois de 2 semanas as coisas começariam a se normalizar. Durante os primeiros 15 dias, embora também estivesse muito machucada, Juliana se mostrou a mais forte da família. Sua mãe, Selene,
Insistiu muito para que ela se mudasse para sua casa, mas a jovem preferiu ficar com Lenita e Felipe, porque sabia que eles precisavam muito dela naquele momento. Lenita quase não falava, não comia, não queria nem tomar banho. Se num primeiro momento ela não tinha conseguido nem chorar, agora só sabia verter lágrimas o tempo todo, agarrada à foto de Alberto. Enquanto isso, Juliana cuidava de Felipe, ao mesmo tempo em que obrigava Lenita a se alimentar e a tomar banho. Mas um dia perdeu a paciência e deu um ultimato à madrasta. Olha aqui, Lenita. Eu perdi meu pai e estou muito triste por isso. Mas eu não posso ficar ruminando essa tristeza o tempo todo, porque tenho só 15 anos e a minha vida continua. A gente não pode morrer porque o papai morreu. E o Felipe, que é ainda uma criança? Você acha justo que ele fique sem pai nem mãe da noite pro dia? Olhe para você. Tá certo se entregar dessa maneira? Eu tenho certeza que o papai não ia gostar nada de te ver assim. Eu estou horrível, não é mesmo? Mais que horrível, Lenita. Você tá parecendo uma mendiga descabelada. E justamente você, que era uma mulher tão bonita, tão cheia de vida. Mas eu... Não tem mais nem meio mais. Ou você reage e toca a vida pra frente, ou eu pego o Felipe e mudo lá pra casa da minha mãe. É isso que você quer? Claro que não. Poxa, Lenita, até eu que sou bagunceira já tô ficando desesperada com a confusão que virou esta casa. Felipe, que a tudo escutava, aproveitou a deixa e completou. A geladeira tá vazia. Não tem mais nada pra gente comer. Vocês têm razão. Que péssima mãe eu estou me saindo. E abrindo os braços para os dois... Eu prometo que vou melhorar. Vocês me perdoam? Juliana e Felipe se aconchegaram em seus braços. Depois disso, mais animada, Lenita disse... Vamos fazer uma super limpeza nesta casa. Eu acho uma ótima ideia. Você, querida, fica com os quartos. E eu com a sala e a cozinha. E eu, mamãe, eu também quero ajudar. Ah, você vai passar o aspirador nos móveis. Tá bem? No fim do dia, cansados e satisfeitos, encomendaram uma pizza por telefone e fizeram planos para o dia seguinte. E vocês dois vão voltar à escola. Já perderam muitos dias de aula. E eu irei ao supermercado fazer uma boa compra. E depois sairei à procura de emprego. Parecia até que tinham conseguido jogar fora a tristeza junto com a sujeira da casa. Juliana disse animada. A casa ficou um brinco. Só faltam umas flores para alegrar mais o ambiente. Eu acho que as flores deviam ser amarelas. O Alberto sempre me dava flores amarelas. Nunca mais vou receber essa gentileza do pai de vocês. Ah, que saudade, meu Deus. Ai, por favor, Lenita. Você não vai cair em depressão outra vez, não é mesmo? Nesse momento... Quem será? Deixa que eu atendo. Eu não acredito! Exclamou a jovem, tomando nos braços o vaso de flores amarelas que o porteiro do prédio viera entregar. Quem mandou estas flores, seu Inácio? E para quem são? O porteiro disse que havia um cartão. Juliana procurou no meio do vaso e o encontrou. Estava endereçado a Lenita. Ela agradeceu, fechou a porta e entregou o vaso à madrasta. Curiosa com o que considerara um milagre, Lenita abriu o cartão que dizia... Lenita, só ontem cheguei a São Paulo e soube da notícia. Como não sabia o que dizer, decidi enviar estas flores em sinal do meu imenso carinho por todos vocês. Que elas possam trazer um pouco de alegria a esses corações machucados. E lembrar a vocês que, apesar de tudo, a vida continua. Com todo o carinho do amigo de sempre, João Vitor. É do meu padrinho! Lenita, entretanto, não se empolgou com o cartão. Por um instante eu pensei que... Que fosse do papai? Não diga bobagem, Felipe. Não ficou feliz, Lenita? Ai, fiquei, claro, mas... Não consigo parar de pensar onde é que o Alberto está. Se ele está bem... Pois eu acho que o papai está num lugar que tem um jardim muito grande, maior do que todos os jardins que eu já vi aqui na terra, e que lá tem flores de todas as cores e muitos passarinhos.
Lenita e Juliana se olharam surpresas e não puderam evitar a emoção diante da certeza do pequeno Felipe. Naquela noite, os três dormiram pensando em Alberto, passeando feliz pelo imenso jardim que Felipe descrevera. E sonharam. Atravessaram ressabiados um grandioso portão, o qual dava acesso a um imenso jardim. O lugar era ainda mais bonito do que Felipe descrevera, repleto de flores perfumadas e delicadas. Entre elas destacavam-se enormes girassóis amarelos, em torno dos quais sobrevoavam pássaros coloridos de espécies jamais vistas na terra. Depois de muito caminharem, chegaram até a entrada de um bonito prédio verde água. Era uma construção antiga, porém muito bem cuidada. Uma moça, vestida como uma enfermeira, os aguardava junto à escadaria que dava acesso ao prédio. Que bom que vieram. Isto aqui é um hospital? Não exatamente. Digamos que seja um instituto de tratamento bastante diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver na Terra. Mas não deixa de ser também um hospital de pronto-socorro. Juliana esticou os olhos para tentar ver um pouco mais além da entrada, mas foi delicadamente impedida pela enfermeira. Infelizmente, vocês não têm autorização para conhecer o interior do prédio agora. Mas não muito longe daqui, uma pessoa os espera. Venham comigo. Num misto de desconfiança e ansiedade, os três seguiram a enfermeira que contornou o instituto e seguiu por uma alameda florida inteiramente banhada de luz, a qual dava acesso a uma espécie de área residencial do instituto. Tudo era tão aprazível e acolhedor que só de respirar o maravilhoso aroma do lugar, os três sentiam como se estivessem sendo invadidos por ondas de uma poderosa energia renovadora. A área era composta por uma série de casinhas semelhantes, harmonicamente dispostas em torno de uma praça, em cujo centro havia um lago de águas cristalinas. Em volta do lago havia aconchegantes caramanchões floridos que pareciam convidar à meditação e à leitura. Lenita e as crianças estavam tão deslumbradas com a beleza e a tranquilidade do local que nem perceberam que, sentadas sobre um dos caramanchões, uma pessoa os observava. Somente quando estavam quase frente a frente com essa pessoa, Lenita se deu conta da surpresa que os aguardava. Tia Geninha! Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.